Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa aula de histologia. Peço que se inscrevam no canal, tá? A gente vai sempre atualizar os vídeos, vou colocar vídeos novos à medida que a gente for avançando no conteúdo. Façam comentários também caso tenha algum erro de informação, alguma informação que não ficou bem clara, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom, então hoje a gente vai abordar um pouco sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, como a gente sabe, é um tecido que fornece a estrutura de apoio e conexão para todos os outros tecidos. Isso é uma coisa bem importante, que eu sempre falo com os acadêmicos. Aqui nós temos, inicialmente mostrar aqui para vocês, nós temos um corte, um corte aqui de um embrião de porco, né, bem similar ao embrião humano, então dá para a gente visualizar como que seria no embrião humano. Aqui nós temos a formação da pele, né, que nós temos a estrutura da pele. E o tecido conjuntivo, quando a gente fala de conexão, ele é bem importante porque é ele que faz a conexão, por exemplo, entre tecido epitelial e tecido muscular, por exemplo. Tá? Então é um tecido de conexão. Por isso que em inglês a gente denomina de connective tissue, tá? Conta dessa função de conexão. Então o tecido conjuntivo ele é formado por células, que a gente vai ver quais são as principais, e matriz extracelular. A matriz extracelular ela representa uma combinação de colágeno, glicoproteína, proteoglicanos também, tá? Que a gente denomina de substância fundamental amorfa. Por que amorfa? Porque não tem forma, tá? Então por isso que a gente denomina de substância fundamental amorfa. E esse conteúdo da matriz extracelular, ele circunda as células do tecido conjuntivo. Uma diferença entre tecido epitelial, tá? O tecido epitelial nós temos células que elas vão estar justapostas, bem unidas entre si, né? E tem um pouca matriz extracelular entre essas células. Já no tecido conjuntivo é diferente. Nós vamos ter as células distantes entre si, em sua maioria, e eu vou ter grande quantidade de matriz extracelular entre essas células. Bom, então, o tecido conjuntivo ele pode ser classificado em três grandes grupos: o tecido conjuntivo embrionário, o tecido conjuntivo adulto e o tecido conjuntivo especializado. O especializado a gente vai subdividir as aulas, a gente vai ver posteriormente: tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo, ok? Bom, o tecido embrionário, que é o que a gente está observando quando a gente olha aqui, esse é o tecido embrionário. Ele é formado durante o desenvolvimento embrionário inicial, obviamente. Esse tipo de tecido conjuntivo também pode ser encontrado no cordão umbilical, que a gente vai observar posteriormente. E no cordão umbilical é bem interessante porque ele é um tecido conjuntivo que a gente denomina mucoso. E no livro de embriologia vocês vão encontrar como geleia de Wharton, ok? Bom, esse tecido conjuntivo embrionário ele é bastante utilizado em pesquisas. Por quê? Porque ele é um fibroblasto embrionário. Então, basicamente, ele produz quase todas as proteínas que uma célula embrionária produz. Tá? Então, ele pode ser utilizado em cultura de células. Né? É bem fácil de extrair aí essas células de um embrião. Já o tecido conjuntivo adulto, que a gente vai ver posteriormente, a gente vai classificar em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Então aqui a gente consegue observar, né, o tecido mesenquimal. Aqui a gente consegue observar fibroblastos, que a gente vai ver posteriormente um pouquinho sobre essa célula. Passando para outra lâmina, aqui nós temos a geleia de Wharton, né, que é o tecido conjuntivo mucoso presente no cordão umbilical. Então, se a gente observar aqui, a gente consegue observar, né, que é o cordão umbilical, onde nós temos uma artéria e duas veias, né, em sua maioria. Aqui nós temos uma artéria que regrediu. Não é o objetivo da nossa aula, mas só para vocês entenderem aqui essa lâmina. Nessa outra imagem, a gente consegue observar fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas são importantes, né, são importantes no tecido epitelial. Aqui a gente consegue observar que a fibra colágena, principalmente pela coloração, que a gente observa que é um róseo bem evidente, né, quase vermelho.
E, diferentemente dos outros tipos de fibras, a fibra colágena ela é uma fibra um pouco mais espessa, né? Então o diâmetro dela é maior quando comparado com a fibra elástica e a fibra reticular. Então aqui a gente consegue observar, né, essa fibra colágena. Aqui a gente consegue observar uma fibra elástica. É bem parecido, quando a gente pega um elástico e estica, ele vai ficar reto. Quando ele não está esticado, ele vai ficar nesse formato aqui com essas curvas. Então a fibra elástica, uma das características dela é essa curvatura que ela faz quando ela não está esticada. É bem importante a gente lembrar que nessa aula a gente não vai falar sobre vias bioquímicas nem constituintes. A gente vai apenas mostrar as lâminas, como que a gente observa, como que a gente distingue uma fibra de outra fibra, ok? Então a gente não vai falar de constituintes aqui nessa videoaula não. Então aqui nós temos a fibra elástica, né, que ela tem característica de ficar nessa constituição de um elástico não esticado. Tomar muito cuidado porque os acadêmicos geralmente confundem tecido conjuntivo, fibra colágena e ou fibra elástica com músculo. Então aqui nós temos tecido muscular liso, né, e a gente observa, se a gente olhar, é bem diferente de um tecido, de uma fibra colágena e de fibra elástica. Então o músculo liso, ele vai ser a característica dele que vai ser células mais alongadas. A gente consegue observar esses núcleos acompanhando esse alongamento das células. Então é bem diferente quando comparado com as fibras. Então aqui nós vamos ter as células que a gente denomina de fibroblasto. Então os fibroblastos, eles sintetizam a proteína colágeno e elastina, além de glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas que farão parte da matriz extracelular. Então grande parte da matriz extracelular é produzida pelos fibroblastos. No entanto, a gente deve salientar que não só fibroblastos produzem matriz extracelular. Nós temos, por exemplo, cartilagem produz, nós temos células musculares lisas produz matriz extracelular, e alguns tipos de tecido epitelial também produz essa matriz extracelular. Esses fibroblastos, que são essas células alongadas, né, a gente consegue observar essas células mais alongadas aqui, que a gente denomina de fibroblasto, produz também fator de crescimento, que controla proliferação e diferenciação celular. Então, uma característica do tecido conjuntivo, né, que eu sempre falo com os acadêmicos, os tecidos eles conversam entre si. Então, fatores que são produzidos aqui no tecido conjuntivo, ele vai controlar, ele vai auxiliar, por exemplo, a diferenciação aqui dessas células em tecido ósseo. Então, aqui nós estamos observando desenvolvimento, né, de um tecido ósseo. E esses fibroblastos, eles produzem fatores que auxiliam nessa diferenciação. Então todo o tecido, ele conversa, é como se tivesse uma conversa entre si. Eles produzem fatores para auxiliar no desenvolvimento e manter essas células diferenciadas. Quando eu tenho câncer, por exemplo, uma neoplasia epitelial, eu tenho desregulação tanto nas células epiteliais quanto em seu tecido conjuntivo subjacente. Então eu posso ter uma mutação tanto no tecido epitelial, que leva ao câncer, quanto no tecido conjuntivo também, tá? Então eu preciso desses tecidos aí sinalizando entre si para eu manter a diferenciação celular. As células com intensa atividade de síntese são denominadas fibroblastos, que são essas células aqui. Enquanto as células metabolicamente quiescentes são conhecidas como fibrócitos. Então os fibrócitos são fibroblastos que diminuíram a capacidade de síntese de matriz extracelular. Então os fibroblastos ativos contêm citoplasma abundante com prolongamentos. Seu núcleo é ovoide. Então a gente observa essas células maiores com núcleo ovoide, são os fibroblastos. Essas células um pouco mais afinadas são os fibrócitos. Então a gente observa que elas estão com calibre menor porque elas diminuíram a atividade metabólica. Enquanto os fibroblastos, que são essas células aqui maiores,
eles estão metabolicamente ativos, produzindo, entre outros fatores, a matriz extracelular. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente é isso de fibroblasto que a gente precisa ver. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma microscopia eletrônica, onde a gente consegue observar o fibroblasto. Então a gente consegue observar aqui a membrana citoplasmática, né? Tá um pouco pequeno, mas dá pra gente ver aqui roxinho a membrana citoplasmática. Em azul nós temos o núcleo, então percebam que o núcleo ele é bem proeminente. Nós temos complexo de Golgi, né? A gente consegue observar o complexo de Golgi. Nós temos mitocôndrias, uma vez que elas são ativas, então precisa produzir, né, proteínas. E nós temos em azul retículo endoplasmático granular, ou também conhecido como retículo plasmático rugoso, certo? E em verde nós vamos ter o citoplasma. Passando aqui, a gente consegue observar fibroblastos, né? Apesar da gente ter menos quantidade de fibroblastos e muita matriz extracelular aqui nessa imagem, tá? Então aqui nós temos uma imagem de um cordão umbilical. Bom, então sobre fibroblasto basicamente é isso que nós precisamos saber. Aqui nós vamos observar macrófagos. Então os macrófagos têm característica morfológica muito variável que depende do seu estado de atividade funcional e do tecido que ele vai habitar. Tá? Então aqui a gente consegue observar nessa imagem fibroblastos. A gente consegue observar que eles variam de tamanho e de formato, uma vez que essas células elas têm capacidade de emitir pseudópodes, né, através do citoesqueleto e fazer como uma espécie de caminhada aqui no tecido. Ele vasculha o tecido aqui atrás, né, de algum possível patógeno. Para quê? Para poder fagocitar posteriormente. Então, os macrófagos, eles possuem essa propriedade fagocítica, né? Eles fagocitam o patógeno. E é bem interessante a gente lembrar que eles derivam dos monócitos que estão presentes no sangue. Dependendo do tecido que ele encontra, ele tem uma nomenclatura diferenciada. Então, por exemplo, as células de Kupffer são localizadas no fígado, são macrófagos localizados no fígado. Os osteoclastos são macrófagos presentes no tecido ósseo. As células das microglias são macrófagos presentes no sistema nervoso central, certo? Então aqui a gente consegue observar esse macrófago. O macrófago a gente tem que lembrar que nele é presente a grande quantidade de lisossomos, uma vez que ele precisa degradar o patógeno, né? Então precisa das enzimas presentes nos lisossomos para degradar esses patógenos. Consequentemente, o que a gente vai ter? Vacúolos, né, vesículas fagocíticas, que são vesículas ali com as enzimas e com o patógeno inicialmente em processo de digestão, de degradação. Além disso, o macrófago ele tem três funções principais: renovação de fibras senescentes e do material extracelular. Então, se esse material extracelular ele começa a ficar envelhecido, o macrófago ele fagocita e elimina esse tecido velho, né, esse tecido já desgastado. Ele também apresenta o antígeno do patógeno que ele parcialmente digeriu. Então, dependendo da resposta imunológica, ele apresenta o antígeno para o linfócito e o linfócito ali vai verificar qual a resposta imunológica mais apropriada para aquele antígeno. Isso daí vocês vão ver em imunologia, também não é objetivo dessa aula. Nós temos, além disso, produção de citocinas, tá? Como, por exemplo, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa, tá? Que são duas citocinas produzidas pelos macrófagos. Então aqui a gente observa o macrófago, aqui nós temos vários linfócitos, tá? Vários linfócitos aqui ao redor,
que podem ter sido ativados através aqui da apresentação de antígeno pelos macrófagos. Então aqui a gente consegue observar outra lâmina com vários macrófagos. Uma dúvida que os acadêmicos sempre têm é: sempre eu vou conseguir observar macrófago nas lâminas? Não, nem sempre. Mais interessante seria a gente fazer um marcador através da técnica de imunistoquímica para eu marcar especificamente o macrófago. Aí sim eu conseguiria distinguir o macrófago das demais células presentes aqui nesse tecido, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre mastócito. Então, o mastócito, bem semelhante com o macrófago, ele tem origem na medula óssea a partir de células precursoras sem grânulos citoplasmáticos. Então, os mastócitos, eles têm a mesma origem embriológica que os basófilos e, além disso, ele é uma fonte de mediadores vasoativos contidos nos grânulos citoplasmáticos. Então, quando a gente observa o macrófago, aqui a gente pode observar uma coloração específica que a gente denomina de azul de toluidina, que ela vai marcar basicamente os grânulos presentes no citoplasma dos mastócitos. Então, quando a gente observa, né, a gente consegue observar esses grânulos metacromáticos, né, coloração bem escura, bem roxo aqui, e aí a gente consegue identificar esses mastócitos. Nesses grânulos a gente pode ter histamina, heparina, mediadores quimiotáticos. Para quê? Para atrair monócitos, neutrófilos e eosinófilos que circulam no sangue. Então essas células também liberam fatores, assim como os macrófagos, que vão atrair demais células para a resposta imunológica ali no local. Qual é a importância disso? Um dos exemplos seria durante o desenvolvimento do câncer. Durante o desenvolvimento do câncer, os mastócitos eles podem reconhecer, né, alguma célula defeituosa, pode identificar, e com isso, com essa identificação, ele libera fatores e aumenta a resposta imunológica na tentativa de matar, né, de fazer com que aquela célula entre em processo de morte celular. Basicamente, aqui a gente tem, para vocês conseguirem identificar, nós temos vários linfócitos, tá, nesse tecido, e aqui o macrófago. Então observem que é bem diferente essa coloração. Então aqui é uma outra micrografia eletrônica, onde a gente consegue observar o núcleo dessa célula, né, encorado em azul. Nós temos os grânulos que podem conter histamina, heparina e mediadores quimiotáticos em roxo, tá? Nós temos em vermelho mitocôndrias, então a gente consegue observar mitocôndrias. O citoplasma está em verde e o complexo de Golgi a gente consegue observar aqui em amarelo. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para observar outra lâmina. Então aqui essa é uma outra lâmina que a gente pode observar. Núcleo em azul, em roxo nós temos grânulos, mais uma vez, mitocôndrias em vermelho, nós temos em amarelo, né, aqui nós temos a complexo de Golgi, ou aparato de Golgi também. Aqui bem próximo, né, nós temos uma célula nervosa, então em laranja aqui a gente consegue observar a célula nervosa. Deixa eu ver o que mais. Retículo endoplasmático granular ou rugoso em azul claro, né, ciano, que a gente chama. E basicamente é isso. Bom, aqui nós vamos verificar outro tipo de célula, que são os plasmócitos, que são células derivadas do linfócito B. Então, o linfócito B, quando ele é ativado, ele se transforma na célula que a gente denomina de plasmócito. Então, o plasmócito nada mais, nada menos, é uma célula B ativada. Então, essa célula B ativada, ela vai produzir grande quantidade de proteínas, que são os anticorpos, tá? Então, aqui a gente consegue observar
né, esses plasmócitos. A gente observa vários grânulos dentro desses plasmócitos, que são retículo endoplasmático granular bem desenvolvido, aparelho de Golgi extenso e o nucleolo proeminente. Então, por isso que a gente observa esses grânulos, são essas estruturas, tá? Para comparar aqui com demais linfócitos, a gente observa que ele não cora tão fortemente com o azul de toloidina. A gente não consegue observar esses grânulos. A gente basicamente observa o núcleo e o nucleolo aqui evidentes. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre plasmócito, né? Então, produção de anticorpos, por isso que nós precisamos desse aparato aí de produção proteica. Aqui nós vamos ter eosinófilos. Então, os eosinófilos são células que eles estão associados com a resposta imunológica a parasitas, basicamente a parasita. Obviamente, a resposta imunológica nem sempre ocorre dessa forma, pode responder também a outro tipo de patógeno. Sugiro que vocês deem uma lida em livros de imunologia para poder acrescentar mais informações sobre a função dessas células. Então, os eosinófilos, eles se coram fortemente pela eosina, né, pela presença aqui de grânulos. Então, esses grânulos aqui, eles se coram fortemente pela eosina e pela coloração hematoxilina eosina eu consigo identificar os eosinófilos, né, por essa maior intensidade de pigmentação pela eosina. Então, ele fica bem vermelho, né, na imagem da hematoxilina eosina. Além disso, o eosinófilo é das células responsáveis pela liberação de IgE para a resposta imunológica a parasitas. Aqui nós vamos ter adipócitos. Nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de tecido adiposo branco, que tem como principal função reserva de energia a longo prazo. É o que a gente vai estudar hoje, tá? A gente não tem o outro tipo de tecido adiposo, que é o tecido adiposo marrom, que serve primariamente para dissipar energia em vez de armazenar energia. O tecido adiposo marrom, ele é presente basicamente em fetos, né? Uma vez que esses fetos eles necessitam de calor durante o desenvolvimento. Então, para minimizar a perda de calor de um bebê, né, de um neonato, eu tenho grande quantidade de tecido adiposo marrom. Já no adulto, a gente perde essa quantidade de tecido adiposo marrom e a gente tem basicamente tecido adiposo branco. Então, aqui a gente consegue observar no microscópio de luz, durante a preparação da lâmina histológica, o conteúdo dessa célula, né, o lipídio, ele vai ser liberado, né, uma vez que para a preparação da lâmina histológica a gente utiliza substâncias lipossolúveis, então acaba retirando aqui o conteúdo de lipídios. Como que eu observo, como que eu identifico um tecido adiposo em uma lâmina? A gente observa, né, essas células em formato hexagonal, onde o núcleo ele vai estar sempre na periferia e no interior a gente consegue observar que vai estar com conteúdo vazio, né? Pelo fato que eu acabei de falar para vocês. É, os lipídios que são estocados nessas células, eles ficam com uma coloração amarelada pela quantidade de caroteno que nós vamos ter nesses lipídios armazenados. Para armazenamento durante a via metabólica de armazenamento desses lipídios, a insulina ela é utilizada para estocar esses lipídios, tá, durante o desenvolvimento dessas células que a gente denomina de adipócitos. Então a gente consegue observar aqui no tecido, né, que eu tenho grande quantidade aqui de células adiposas. Onde que eu posso encontrar as células adiposas? Na hipoderme, né, na região abaixo da derme. Eu posso também, em uma célula de timo, eu ter tecido adiposo. Em uma célula de fígado, eu ter tecido adiposo. Então, basicamente, todos os órgãos eu posso ter um acúmulo de tecido adiposo em uma região periférica, por exemplo.
Aqui a gente consegue observar, por microscopia eletrônica, né, um conjunto emaranhado aqui, um conjunto de células adiposas, bem próximas umas às outras, onde a gente consegue observar em amarelo células adiposas. Em verde nós temos fibras reticulares, que elas vão associar-se a esse tecido adiposo. Lembrando, pessoal, que as fibras reticulares a gente não consegue identificar em colorações de hematoxilina e eosina. A gente tem que fazer colorações específicas para identificar fibras reticulares. Aqui a gente consegue observar um capilar sanguíneo vermelho e aqui um tecido nervoso, tá, corado em azul bem claro, azul claro, certo? Então, o tecido adiposo, no caso do tecido adiposo branco, além de reserva de energia, a gente tem que lembrar também que ele serve como tecido endócrino, uma vez que ele produz fatores que estão associados com fatores que têm ação hormonal, como por exemplo a leptina. Tá? Então, o tecido adiposo ele não serve apenas para estoque de energia, ele também produz substâncias, fatores hormonais. Tá? Então, a pessoa que ela é obesa, às vezes ela tem dificuldade de emagrecer justamente por essa desregulação na produção de hormônios. Aqui nós temos outra lâmina, mostrando aqui o tecido adiposo. Tá? Então a gente consegue observar grande parte de tecido adiposo. Esse aqui é uma lâmina de a gente consegue observar linfonodos aqui ao redor. E aqui a gente consegue observar as células adiposas. Tá? Então, núcleo periférico, a gente consegue observar aqui que o citoplasma e membrana a gente não consegue visualizar, diferenciar um do outro, é como se fosse uma fibra bem fina. A gente tem que lembrar também que aqui tem fibras reticulares, tá? E o conteúdo aqui vazio, uma vez que para a preparação eu perco aqui lipídios durante a preparação dessas lâminas. Aqui a lâmina é a mesma, então a gente não precisa falar sobre. Bom, então como a gente sabe, nós temos dois tipos de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo frouxo, que a gente pode observar aqui. A gente observa que a coloração ela não é tão intensa, né? Eu tenho bastante matriz extracelular, eu tenho uma quantidade de células maior do que o número, do que a quantidade de matriz. Então, recapitulando, eu tenho um número de células maior aqui no tecido epitelial do tecido conjuntivo frouxo, né? E uma quantidade de matriz extracelular inferior ao número de células. Quando eu passo para o tecido conjuntivo denso, isso é um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só lembrando, uma outra questão é que esse tecido conjuntivo frouxo, além de contém, né, fibras elásticas, colágeno, fibroblasto, mastócito, macrófago. Além disso, esse tecido conjuntivo ele é presente na região abaixo do tecido epitelial, tá? Então na pele, logo abaixo da pele, eu tenho o tecido conjuntivo frouxo. Em vários órgãos eu tenho esse tecido conjuntivo frouxo. Já o tecido conjuntivo denso, que é o que a gente vai falar, ele está mais associado com locais onde o impacto ele é um pouco maior, onde eu preciso de uma tração um pouco mais existente. Então aqui eu tenho tecido conjuntivo denso não modelado. Por que não modelado? Porque as fibras elas estão as fibras elas estão em várias direções. Então como a gente observa aqui, as fibras em direções completamente diferentes. Alguns acadêmicos durante as aulas eles encontram algumas regiões onde ela parece estar regular, né? Onde que parece ser tecido conjuntivo denso modelado. No entanto, como a grande parte do tecido é não modelado, a gente caracteriza como tecido conjuntivo denso não modelado, mesmo tendo algumas regiões regulares, tá? Então, tomar cuidado com isso daí.
Se eu observar esse tecido e grande parte dele for tecido conjuntivo denso não modelado, e eu tiver apenas uma região como modelado, eu o caracterizo como tecido conjuntivo denso não modelado por causa da maior região estar não modelada. Já o tecido conjuntivo denso modelado, a gente consegue observar que as fibras elas estão dispostas em apenas uma direção, tá? Então aqui a gente tem um tendão onde a gente tem esse tecido conjuntivo denso não modelado em apenas uma direção. Para quê? A função do tendão é tração, né? Ele precisa ali segurar durante a movimentação, segurar as fibras, o tecido muscular. Então ele precisa estar organizado de uma forma onde eu não vou ter quebra dessas fibras durante a movimentação. Então por isso que ela tem esse ordenamento. Já eu não tenho a lâmina, já um outro local onde eu tenho tecido conjuntivo denso modelado seria na retina, né? Então na região do olho eu preciso também desse tipo de tecido conjuntivo denso modelado. Uma última questão que eu esqueci de falar é que, diferentemente do tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso, modelado ou não, ele tem um menor número de células quando comparado com o tecido conjuntivo frouxo. Tá? Então ele tem mais matriz extracelular e menor quantidade de células. Uma última consideração é tomar cuidado para não confundir esse tecido conjuntivo denso modelado com tecido muscular. Então, o tecido muscular ele tem um formato fusiforme, enquanto esse tecido aqui ele vai ter esse formato um pouco mais retilíneo, certo? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre esse vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu respondo, tá? Muito obrigado.